Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Carlos Fagundes, ele é sócio fundador da Integral Trust. Vamos conversar um pouquinho aí sobre crédito, sobre sistema financeiro, bancos. Até daqui a pouco. Carlos, muito prazer em tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar participando aqui da Arena. A Integral é uma empresa que trabalha muito com securitização de crédito, com fundos de investimento de direito creditório, e parece que nesse momento que está tendo um aperto de liquidez nos bancos, esse tipo de operação está crescendo muito, né? O que está acontecendo, Carlos? Está acontecendo uma migração dos negócios de financiamento convencionais para as operações de crédito estruturado, tipo fundos de investimentos em direitos creditórios, por uma questão muito simples. Hoje os bancos estão numa posição de maior restrição à assunção de novos riscos de crédito. O mercado internacional está relativamente fechado para empresas brasileiras. As linhas de crédito estatais também estão menos frequentes, né? Então, a migração natural é para transações de mercado de capitais e crédito estruturado é uma ótima alternativa e vem sendo, de maneira crescente, cobrindo essa necessidade das empresas e dos bancos. Quer dizer, é um aperto geral no crédito, vamos dizer assim, crédito formal dos bancos, né? BNDES sem dinheiro, né? O que sobra é o pessoal mesmo da operação estruturada. Né? O mercado de capitais é a alternativa tradicional de livro-textos para cobrir investimentos de longo prazo, grandes demandas de capital por parte das empresas, né? Aqui, circunstancialmente, o nosso mercado ainda está numa fase muito jovem, em que pese toda a sofisticação da indústria bancária, o nosso mercado de capitais é muito incipiente para o tamanho da nossa economia, né? E nesses momentos é que, de menor disponibilidade, maior aperto de liquidez, é que as empresas vão se educando no sentido do melhor conhecimento e de explorar essas alternativas. Existe oferta de recursos, os grandes alocadores estão à procura de boas alternativas de alocação de seus portfólios, e as operações de crédito estruturado, por exemplo, os fundos de investimentos em direitos creditórios, os FDICs, trazem essa condição de boa qualidade, baixo risco de crédito e atende então essas necessidades de alocação dos investidores. E no lado das empresas, é uma fonte muito bem-vinda nesse momento de aperto de liquidez. Como é que, em geral, estão se estruturando esses fundos? São taxas muito altas que as empresas pagam? Quem está investindo nesses fundos? São fundos de pensão? São pessoas físicas? Os FDICs são direcionados para investidores. Não é para varejo, né? Qualificado. É para investidores qualificados. Mais de R$1 milhão, pelo menos. Isso. E então o que acontece? Nós juntamos os grandes alocadores são o público-alvo a ser buscado. E nesse momento a gente percebe uma grande necessidade por parte desses alocadores, fundos de pensão, fundos de investimento de crédito também. Fundos de investimento de crédito, family office, em busca de boas mercadorias financeiras de baixo risco e com a remuneração um pouco acima da taxa do interbancário, né? Então, nesse momento, quando existe uma maior demanda também das empresas a também entrarem, oferecerem seus recebíveis nessas estruturações desses instrumentos de fundos, né? A gente acaba atendendo uma necessidade do setor real da economia com a demanda por parte dos grandes alocadores, fundos de pensão e outros institucionais. Isso chega para a pequena empresa também ou está muito nas grandes? Ela chega por mecanismos mais especializados. Eu vou dar um exemplo. Nós lá na Integral temos um fundo que atende cadeias de fornecedores.
de grandes companhias. Então, a pequena empresa e média empresa fornecedora para esses conglomerados empresariais vendem os seus direitos a receber por vendas de suprimento para essas empresas. Sim. Tem um local, um ambiente de desconto desses recebíveis dentro desses fundos que a Integral está administrando. São operações um pouco mais elaboradas, mas atendem nesse momento aí de muito aperto de liquidez, empresas de menor porte, no sentido de ter uma linha aberta, em condições muito competitivas para atender essas demandas de capital de giro de pequenas empresas. Então, a gente consegue balancear em operações um pouco mais especializadas o pequeno empresário, em supply chain de recebíveis, ou nas grandes corporações que têm carteiras de recebíveis que vão empacotar dentro de um fundo e captarem recursos dentro do mercado de capitais. Esse ano vocês sentiram um aumento da procura por esse tipo de operação? Como é que está sendo a expectativa para esse ano de crescimento dos FDICs? A gente tem percebido uma natural utilização das empresas por essa modalidade operacional. Ela, como toda operação de mercado de capitais, ela é um pouco mais elaborada, ela tem que ter um pouco mais de escala, então são volumes um pouco maiores. Demora mais também, né? Tem um prazo um pouco de montagem da estrutura um pouco mais longo, né? Mas na falta de alternativas dos empréstimos convencionais e mercado internacional fechado, etc., crescentemente as empresas têm usado a estrutura de empacotamento de recebíveis, principalmente fundos de investimento em direitos creditórios, FDICs, para atender às suas necessidades. Então, só dando exemplos, alguns segmentos industriais estão utilizando crescentemente, empresas de utilities empacotando os seus contas de luz, conta de água, por exemplo, dentro de um pacote dessa natureza, cartões de crédito, enfim, a gente percebe aí uma crescente utilização dessa estrutura que é muito eficiente, e isso é muito bom para todos os lados, né? Para a empresa que está precisando de recursos para dinamizar os seus negócios, e para o lado dos alocadores, a disponibilidade de mercadorias financeiras com um rendimento adequado e baixo risco. Você acha que esse ano vai dobrar, triplicar? Não, nada desconfie de dobrar. Vai ter um crescimento natural. Quer dizer, nós sofremos o ano passado e o ano retrasado um momento de rearranjo regulatório do segmento, né? Sim. E agora estamos preparados para darmos um salto e, enfim, a médio prazo, o mercado de capitais tende a ser uma alternativa viável, não só para os big names, aquelas corporações maiores do mercado, mas também para as empresas de um porte intermediário, médio, e acessarem o mercado de capitais de uma maneira mais eficiente. Né? E com relação aos bancos, quer dizer, você tem também um processo de ajuste do sistema financeiro. Você acompanhou, você trabalhou no mercado durante muitos anos, acompanhou várias reestruturações. Como é que você vê esse momento você vai ter novas regras da Basileia entrando em vigor? Como é que você vê esse momento? Daria para explicar um pouquinho o que está acontecendo? Os bancos estão preocupados com Basileia 3? O que está acontecendo? O Brasil, um signatário do G20, ele assumiu o compromisso de adotar as recomendações de Basileia, e o Banco Central do Brasil está quem sabe até na vanguarda comparativamente a outros países do G20. Nós estamos aqui num processo de implantação faseada. São duas fases relevantes, uma que se conclui em 2018, que são a limpeza do capital das empresas, daqueles ativos de menor qualidade. Sim. Tipicamente o crédito tributário, que é um ativo de difícil realização, precisa ter lucro para realizar esse ativo, é um ativo potencial, mas não serve para cobrir risco num evento de um problema estrutural da instituição financeira. Então,
O Banco Central do Brasil tomou a decisão de implementar isso faseadamente, isso aqui se encerra em 2018. Sim. E um outro impacto relevante é o impacto da requalificação dos instrumentos híbridos de capital para dar essa qualidade de robustez. Por exemplo, os híbridos de capital de dívida, para alguns casos, ele tem uma característica de um instrumento perpétuo. Em outras circunstâncias, para algumas qualificações, ele tem que ser cancelável, no caso de um insucesso da instituição. E esse processo de reajuste também dos híbridos vai até 2023, quer dizer, nós estamos vivendo aqui um processo de adaptação. E o que a gente percebe, nós lá na Integral temos uma atividade também de risk management, atendendo bancos e instituições financeiras no atendimento dessa parte regulatória, na quantificação do patrimônio de referência, o que é o patrimônio, vamos dizer, já ajustado para aquele capital de boa qualidade, e a parte dos ativos ponderados a risco, que no final essa equação é que define um dividido pelo outro, e é que define o índice de Basileia, né? A gente percebe em sondagens que nós temos dentro dos nossos portfólios de clientes e informações públicas de mercado, que nós estamos aí numa fase de uma implementação de uma maneira muito organizada. E, enfim, alguns bancos precisarão ter algum aporte adicional de capital ou uma redimensionamento desses híbridos de capital, mas nada que preocupe a indústria bancária brasileira. Está numa condição bastante confortável, falando em termos gerais, né? Agora, isso pode ser um limitador para o crescimento do crédito, dos bancos? É claro, o que até há bem pouco tempo atrás, o crescimento dos bancos, a grande limitadora era a captação de depósitos, né? O funding, né? O funding dos bancos. O dinheiro para emprestar na outra ponta, isso. Pegar O banco é um agente intermediador, ele capta depósitos e empresta, né? E usa também uma parte do seu funding é feito por capital próprio, né? E com esses ajustes, seguindo o conceito de Basileia de capital de boa qualidade, né, para cobrir riscos, né, a gente percebe que a disponibilidade de capital mínimo para atender o índice de Basileia nessa nova configuração de regra de cálculo acaba sendo também um fator bastante limitador. E capital agora passa a ter também um preço, um custo dentro das empresas. Então, nesses momentos aí de redução da base de capital, por esses ajustes regulatórios, capital também agora passa a ser um ingrediente tão escasso ou mais escasso do que o próprio acesso a funding por via convencional, via emissão de títulos. Você acha que olhando aí o cenário, o Brasil está num momento difícil, de crise, né? Muita incerteza, mas você acha que o que a gente pode esperar aí para o futuro do sistema financeiro? Você acha que vamos ter menos bancos, mais concentração bancária, mais mercado de capitais? Como é que você vê esse desenvolvimento aí nos próximos anos? Eu acho que a indústria bancária brasileira não está muito diferente do que está acontecendo nos demais países do G20. É uma constante concentração da indústria. A indústria bancária brasileira já está bastante concentrada, né? E, enfim, faz parte da vida. A indústria bancária ela tem os seus ciclos. Às vezes está muito de concentração, depois tem momentos de expansão. Quem sabe a expansão da indústria bancária vem a ocorrer não no âmbito convencional, mas sobre esses novos veículos de concessão de empréstimos, usando tecnologia, enfim, mas aqui já, quem sabe, começa aqui uma conversa muito mais longa, mas fugindo desse ponto, né? Eu acho que isso aqui é uma oportunidade para as empresas passarem a utilizar uma estrutura de capital usando aquele mecanismo que está de livros textos, captações de mais longo prazo e essa
esse mecanismo de mercado de capitais é o mecanismo tradicionalmente utilizado. Só voltando ao início da nossa conversa, né? A indústria, o negócio, o segmento de mercado de capitais no Brasil ainda está muito pequeno em relação ao tamanho da nossa economia. Então, uma possibilidade bastante concreta é da crescente utilização pelas empresas, além das operações bancárias convencionais, instrumentos de captação, acesso ao mercado de capitais, no sentido de captar recursos para financiar o seu crescimento. Eu conversei com o Carlos Fagundes, ele é sócio fundador da Integral Trust. Conversamos um pouquinho aqui sobre crédito, bancos, sistema financeiro. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena. E não se esqueça de assinar nosso canal no YouTube. Até mais.